Declaro aberta a presente sessão ordinária do dia de hoje, dia 28 de agosto do ano de 2017. Saúdo os senhores vereadores e a comunidade que nos assiste com boa noite. E peço ao assistente do Legislativo, Jair Michelucci, que faça a leitura do artigo 92 do nosso regimento interno. Da Comissão Parlamentar de Inquérito, artigo 92. A requisição de informações e documentos aos órgãos da Administração Pública Municipal por solicitação de quaisquer dos membros da comissão será formalizada por ofício assinado por seu presidente e pelo presidente da Câmara, observado o prazo de 10 dias úteis para atendimento pelo destinatário a contar da data de seu efetivo recebimento, exceto quando da alçada das autoridades judiciárias. Seria isso, senhor presidente, senhores vereadores. Obrigado, Jair. Peço ao vereador e secretário Jonathan Tis que faça a leitura da ata anterior, de número 44/2017. Aos 21 de agosto de 2017, de 19 horas, no recinto da Câmara Municipal, compareceram em sessão ordinária os vereadores Anderlei Sácio, Márcia Plinski, Jonathan Cis, Fabiano Kimpski, Ademir José Derete, Joanir José Lewandowski, Pierre Gustavo Ber, Renato dos Santos e Celeste Zappellini. Iniciando os trabalhos, o presidente convida o vereador Jonathan que faça a leitura do versículo bíblico e, após a leitura, convida o vereador que faça a leitura da ata 43, a qual é lida, submetida em discussão e aprovada por unanimidade. O presidente convida o assistente legislativo que faça a leitura das correspondências expedidas e, após, convida o vereador Jonathan que faça a leitura das correspondências oficiais recebidas e assim lidas. Leitura do ofício 167 do prefeito solicitando a retirada do projeto de lei do Executivo 35, também da justificativa anexo ao projeto de lei do Legislativo 04, de autoria do vereador Jonathan Cis, da mensagem anexo ao projeto de lei do Executivo 36. O presidente acusa o recebimento dos ofícios 167 da PL 35 e também da PLL 4, o qual encaminha procurador jurídico para análise e parecer. Na ordem do dia, o presidente defere as indicações cujo autor de envio ao prefeito municipal. A indicação 179, indicação 181 do vereador Vanderlei Sassi, indicação 182 do vereador Vanderlei Sassi. Também o presidente submete em discussão o requerimento 30 de autoria da mesa diretora, o qual cria a comissão especial para a elaboração da reforma do regimento interno e lei orgânica da Câmara de Vereadores. Após ser amplamente discutido, são definidos nomes para compor a comissão, que são o vereador Ademir José Derete, do PP, vereador Joanir José Lewandowski, do PSDB, vereador Márcia Plinski, do PSB, vereador Pierre Gustavo Berri, do PMDB, e o vereador Renato dos Santos, do PSD. Em seguida, submetida em votação, e não tendo vereadores que se manifestaram, é aprovada por unanimidade. Na palavra livre, manifestou-se o vereador Pierre, e nos líderes de bancada, o vereador Pierre também utilizou de seu tempo na palavra. Nada mais tendo a deliberar, o presidente encerra a presente sessão ordinária e marca a próxima para 28 de agosto. Jair Michelucci, assistente legislativo. Digitei a presente ata, a qual foi lavrada pelo vereador Jonathan Cis, primeiro secretário, e vai assinada pelo presidente, secretários e nobres vereadores. Massaranduba, 21 de agosto. Está em discussão a presente ata. Não tendo vereadores que queiram discuti-la, submeto em votação. Vereadores que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Caso contrário, se manifestem. Aprovada a ata de número 44/2017. Peço ao assistente do Legislativo, Jair Michelucci, que faça a leitura dos ofícios expedidos. Expedido ofício 69/2017, encaminhamos ao prefeito Armindo César Tassi as indicações 179 do vereador Fabiano Kempski, a de número 180 do vereador Renato Santos, 181, 182 do vereador Vanderlei Sassi, definidos na sessão do dia 21 de agosto. Conforme a solicitação através do ofício 167/2017, protocolado no dia 18 de agosto, estamos efetuando a devolução do projeto de lei 035/2017. Atenciosamente, Vanderlei Sassi, presidente, protocolado na assessoria do gabinete do prefeito no dia 22 de agosto de 2017.
Também o ofício 070/2017, encaminhamos ao prefeito Armindo César Tassi. Atendendo o ofício da Comissão de Legislação, Justiça, Redação Final e amparados pelo artigo 67, item 9º do Regimento Interno dessa Casa Legislativa, onde a referida comissão solicita informações, conforme exarado no parecer da comissão, aos projetos de lei do Executivo 033 e 034/2017. No aguardo das informações, para que o projeto siga o seu rito, desde já agradecemos atenciosamente Vanderlei Sassi, presidente, protocolado na assessoria do gabinete do prefeito no dia 28 de agosto de 2017. Seriam essas as correspondências expedidas, senhor presidente e senhores vereadores. Obrigado, Jair. Peço ao vereador e secretário Jonathan Tis que faça a leitura do expediente da mesa. Senhor presidente, recebemos o ofício número 60, o qual encaminhamos à mesa diretora, o projeto de lei Mirim, número 01, que altera a nomenclatura definida no anexo de lei complementar 65/2014, de autoria das vereadoras Mirins Gabriela Saplinski e Camila Moser, o qual foi votado e aprovado por unanimidade na sessão ordinária Mirim, realizada em 14 de julho. Para os devidos encaminhamentos, sem mais, Roger Tiago de Moraes Persch, presidente Mirim da Câmara de Vereadores. Indicações, indicação 184 do vereador Joanir José Lewandowski, qual solicita envio ao prefeito municipal término da abertura da rua 1º de Maio, instalação de iluminação pública, colocação de galerias para colher esgoto e água pluvial e pavimentação em toda a sua extensão. Indicação 185 do vereador Renato dos Santos, o qual solicita envio ao prefeito instalação de lixeira comunitária na entrada da Tifa Volts, localidade de Ribeirão Gustavo. Justificativas. Vereador Renato, senhor presidente. Senhor vereador. Isso. Comparecemos perante Vossa Excelência e demais vereadores para apresentar o projeto de resolução 04, que institui a Comissão Parlamentar Especial para a elaboração, a reforma do regimento interno e lei orgânica do município de Massaranduba. Segue atenciosamente a mesa diretora. E também temos... segue para Vossa Excelência e nobres vereadores solicitar a substituição do projeto de lei do Legislativo 04, qual denomina Via Municipal Estrada Francisco Alflen, pelo projeto de lei complementar 01, que altera a nomenclatura definida no anexo 3 da Lei Complementar 65 de 2014. Segue as cordiais de Jonathan Cis, vereador. Senhor presidente, esse é o expediente da mesa no dia de hoje. Muito obrigado. Obrigado, vereador Jonathan. Recebo aqui o ofício 60/2017 do presidente Mirim, Roger Tiago, o qual encaminho à mesa diretora para as devidas providências para andamento do projeto de lei Mirim 01/2017. Recebo a indicação 184, 185, 2017, as quais irão à deliberação na próxima sessão ordinária. Recebo a justificativa, anexo ao projeto de resolução 04/2017, o qual encaminho ao nosso procurador jurídico para sua análise e parecer. Também recebo a justificativa em anexo ao projeto de lei complementar do Legislativo 01/2017, o qual, da mesma forma, encaminha ao nosso procurador jurídico para sua análise e parecer, e, posteriormente, às comissões permanentes para também fazerem suas análises e darem os seus pareceres. Senhores vereadores, algum comunicado, alguma indagação? Senhor presidente, com a palavra, gostaria vereador de Jonathan apenas convocar a Comissão de Ordem Social e Econômica para o próximo dia 4 de setembro, às 18h30, na Sala das Comissões, análise dos projetos em andamento na comissão, o senhor vereador Ademir e também o vereador Celésio, para que se façam presente. Obrigado.
Senhor presidente, Com a palavra, o vereador Pierre Gustavo eu Berri. quero convocar a Comissão de Constituição, Justiça e Legislação final para às 18 horas da próxima sessão, para analisar os projetos que estão na pasta. Mais algum comunicado? Senhor presidente, Com a palavra, vereador Joanir. convocar a nossa comissão de Orçamento e Finanças, segunda-feira, dia 4, apreciar os projetos às 18h45, aqui na casa. Obrigado. Mais algum comunicado? Senhores vereadores, na ordem do dia, nos encaminhamentos, defiro a indicação 183/2017, de autoria do vereador Joanir José Lewandowski, autor da indicação e de conformidade com o regimento interno, seu artigo 102 e 103 desta Casa Legislativa, solicita envio de correspondência ao Executivo Municipal do seguinte pedido: abertura da rua e instalação de iluminação pública em toda a extensão Estrada Ribeirão Alberto, na localidade de Benjamin Constant, até a empresa de doces Duas Meninas. Peço ao vereador e secretário Jonathan Chis que faça a leitura dos pareceres das comissões permanentes referente ao projeto de lei de número 26/2017, o qual regulamenta o protesto de certidões de dívida ativa do município de Mastranduba e de títulos executivos judiciais, cria normas de procedimentos e dá outras providências. Senhor presidente, nobres vereadores, na Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, que se reuniu na penúltima dia 17 de agosto, com o objetivo de discutir, analisar e emitir parecer ao projeto de lei 26, o qual chegou-se à conclusão da necessidade de suprir o artigo 8, desta forma encaminham em anexo à emenda supressiva número 01, ficando os demais artigos inalterados, e assim somos pela aprovação ao presidente Pierre Gustavo Berri, relator Ilmar Saplinski, membro Fabiano Kimski. Na Comissão de Finanças e Orçamento, que também se reuniu aos 17 dias do mês de agosto, o qual o referido projeto é de ordem legal constitucional e o parecer da comissão é favorável, e concordando com a emenda supressiva 01, o qual proposto pela Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Na Comissão de Ordem Social e Econômica, que se reuniu aos 21 dias do mês de agosto, também pontuaram que o referido projeto atende aos preceitos da ordem social, e o parecer da referida comissão é favorável, também concordando com a emenda supressiva 01, proposto na Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Senhor presidente, esses são os pareceres das comissões permanentes referentes ao projeto de lei 026. Obrigado, vereador Jonathan. Diante do exposto, eu coloco primeiramente em discussão a emenda supressiva de número 01/2017, proposta aqui pela Comissão de Legislação e Justiça. Nesta, leio a justificativa da referida emenda, com nossas cordiais saudações, comparecemos respeitosamente perante Vossa Excelência e demais vereadores para apresentar a emenda supressiva de número 01/2017 ao projeto de resolução 26/2017, que regulamenta o protesto de certidões de dívida ativa do município de Mastranduba e de títulos executivos judiciais, cria normas de procedimentos e dá outras providências. A referida emenda supressiva propõe retirar do projeto de lei acima citado, na sua totalidade, o artigo 8º. Tendo em vista corrigir algumas questões legais, a presente emenda é apresentada com a intenção em beneficiar o contribuinte com a retirada da sucumbência no âmbito administrativo, visando assim uma melhor condição ao pagamento. Está em discussão a referida emenda supressiva. Senhor presidente. Com a palavra, o vereador Pierre Gustavo Berri. Alô. Vou aumentar um pouquinho. Senhor presidente, vereadores,
A respectiva emenda ela foi na ótica da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final. Muito importante para, primeiro, adequar algumas questões legais e, segundo, buscar no âmbito social, no âmbito do contribuinte, uma economia. Nós, vereadores, somos constantemente cobrados pelos munícipes para que a gente busque sempre o desconto, para que a gente consiga diminuir o custo dos impostos e aí por diante. E quando há oportunidade, nós temos que, sem sombra de dúvida, ficar ao lado do contribuinte. E nesse caso, senhores vereadores, é de se deixar bem claro que não haverá nenhum prejuízo para o município. A gente não está concedendo um desconto em detrimento do município. O município não perde nada. O que nós estamos retirando, senhores vereadores, é, na verdade, a sucumbência à questão dos honorários da Procuradoria, ou seja, da advogada, da Prefeitura, quando o processo se dá de forma administrativa. Então, citando um exemplo, o contribuinte deve lá R$100, a Secretaria de Finanças encaminha a notificação ao contribuinte, ele não paga, lança-se em dívida ativa, automaticamente a Procuradoria expede um ofício ao tabelionato para que seja inscrito ele em protesto, seja protestado, e também para que ele passe a figurar na lista do rol de inadimplente. Portanto, feito esse procedimento, o processo volta para a Procuradoria, e nesse meio tempo, essa lei ela veio com ônus, ou seja, o município pagaria por esse ato, além de custas do cartório, além das custas de multas, juros, que já tem embutido na despesa 10% de sucumbência de honorário para fazer esse serviço. Tá? Eu acho dessa forma que é injusto, porque o processo ele nem se tornou judicial ainda, e não havendo administrativamente o pagamento, que seja então encaminhado ao judiciário, que daí então você usa de fato de toda uma estrutura judicial, onde há um ofício além da Procuradoria, passando também do profissional que exerce lá a sua profissão. Nesse caso, não foi retirada a sucumbência, que é preservada na outra lei que já está sendo aprovada. Então, a gente está aqui concedendo, com essa emenda, senhores vereadores, 10% de desconto no que tange a sucumbência no âmbito administrativo, que a nossa comissão, eu acredito que a grande maioria também julga por bem dar esse desconto ao contribuinte. Ele já está com uma dificuldade, já não pagou porque está com dificuldade, e aí a gente acrescenta 10% de multa, no caso 10%, e aí a gente também tirou algumas outras situações do projeto, onde poderá, a Procuradoria poderá, não, a Procuradoria deverá, porque senão fica um ato discricionário. A partir do momento que fica um ato discricionário, eu posso colocar o Fabiano na lista de inadimplente, o Celésio posso não colocar porque ele é meu amigo, então fica um ato discricionário. Dessa forma também foi feita essa correção, foi feito que o processo deverá ser através de decreto. O prefeito emite o decreto no ano anterior, diz como vai se funcionar o exercício seguinte, e a regra deve ser no ano seguinte exigida. Aí não há aquele coleguismo, aquele conluio político que a gente precisa preservar. Afinal de contas, todo contribuinte, um é igual ao outro. Então, visando para que a lei fique o mais claro possível, protegendo todos os contribuintes. Então, peço, senhores vereadores, como presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final, a aprovação dessa legislação. Ela foi bastante debatida, bastante estudada, foram procuradas legislações em outros municípios para chegar nesse resultado.
Obrigado, senhores vereadores. Continua a discussão. Não tendo mais vereadores que queiram discuti-la, submeto em votação a emenda supressiva 01/2017. Vereadores que estiverem de acordo, permaneçam como estão, caso contrário, se manifestem. Aprovado, então, a emenda supressiva 01/2017. Agora coloco em discussão para a votação o projeto de lei de número 26/2017, com a emenda supressiva, né, onde essa emenda suprime em sua totalidade o artigo 8º do presente projeto. Está em discussão. Senhores vereadores, agora o projeto de lei, né? junto com a alteração da emenda, né? Isso. Está em discussão. Com a palavra, senhor. Com a palavra o vereador Pierre. Senhores vereadores, essa é uma discussão nova que os estados, né, o estado de forma geral, seja ele o ente federativo, seja o governo federal, estadual ou municipal, eles vêm criando uma nova figura jurídica de compelir o contribuinte, o devedor, a pagar os impostos. Isso aconteceram aí, foi inúmeras batalhas jurídicas, se o Estado, né, de forma geral, poderia ou não, ou suas autarquias, ou suas concessionárias, enfim. Podemos aqui citar o caso da Celesc, se eles poderiam, né, energia, água, e aí por diante, se eles poderiam cobrar essas dívidas de forma mais, né, utilizando o direito privado, nesse caso, colocando no Serasa, o SPC, enfim, e também protestando esses tributos. Isso houve uma batalha bastante grande nos tribunais e foi favorável de que também os estados, né, o Estado de forma geral pode instar a cobrança de forma mais enérgica. E alguns municípios já vêm adotando esse procedimento porque há a dificuldade. Né? Sabemos nós que a grande parte do bolo fica com o governo federal, outra parte com o Estado e muito pouco com o município. E principalmente nós sobrevivemos, do IPTU. E há um inadimplemento muito grande com o IPTU. Tem outras despesas também, mas a gente sabe que o IPTU também é uma fonte de renda, é a principal fonte de renda do município. E a gente sabe que existe muitas vezes um desleixo até do contribuinte. E o município, a gente não vende produto e tem um lucro, a gente precisa arrecadar para fazer o serviço e não existe forma diferente, não há serviço prestado pelo município sem arrecadação. E existe a questão da justiça também, daquele que paga corretamente com aquele que não paga. E aquele que não pagava, ou aquele que não paga também se socorre da morosidade judicial, porque sabe que o débito fiscal demora para cobrar, muitas vezes o processo fiscal não acontece de forma muito lenta e as pessoas se acomodam. E nesse meio tempo, o município precisa manter suas contribuições sociais, né, com o povo, fazendo os serviços que são necessários, que todos nós sabemos. E não existe milagre, existe dinheiro em caixa, existem ações do município. Não existe dinheiro em caixa, não existe ações. Então, nada mais justo, na minha opinião, senhores vereadores, de que se busque de uma forma adequada da cobrança, oportunizando, como foi nesse caso, como será nesse caso, até em reunião com o Executivo, o prefeito César já esteve reunido com esses vereadores, de que haverá, antes dessa efetiva inscrição nos órgãos de proteção ao crédito e no tabelionato, né, haverá uma possibilidade de parcelamento, de pagamento com esses devedores. E, posteriormente, será, então, compelida essa cobrança de forma cartorária, de forma mais severa. Dessa forma, sou favorável ao projeto, senhor presidente. Continua a discussão. Senhores vereadores, eu venho lendo agora aqui, revendo
me surgiu uma dívida, então eu venho aqui fazer um pedido de vistas do referido projeto. Surge uma dúvida aqui no artigo 2º, né? Onde ele, até para justificar aos senhores, né? Onde ele diz aqui, será acrescido ao valor das certidões de dívida ativa emitidas e levadas a protesto pela Fazenda Pública Municipal, o montante de 10% sobre o total do débito, a título de honorários sucumbenciais, né? Não, senhor, não, foi suprimido isso tudo. O artigo 3º? Assim, além da supressão do artigo 8º, senhores vereadores, Está suprimindo o artigo 8º só na emenda. Não, e outros, né? Não há só essa supressão, há toda uma emenda de forma geral. Tá? Eu até a redação final depois poderá explicar melhor essa situação, mas a emenda foi verificada. Não. Suprime em sua totalidade o artigo 8º do projeto. A emenda pode estar equivocada, o texto não. Tenho absoluta certeza disso. Onde é que está a emenda? A emenda... Não. O corpo da emenda, não a... Eu vou, diante dessa situação, o Almiro estava aqui, ele recebeu no e-mail, estava tudo certo. Então ficou o pedido de vista e vai ser refeito. De fato, okay. Coloco em discussão o pedido de vistas feito por minha parte. Vereadores que estiverem de acordo, permaneçam como estão, caso contrário, se manifeste. Então, fica o pedido de vistas para que a emenda seja... A emenda está aprovada agora, mas... vamos refazer aí. Então fica o pedido de vistas concedido para mim. Então, senhores vereadores, na palavra livre, conforme a lista de inscrição, pelo tempo regimental de 5 minutos, com a palavra vereador Pierre Gustavo Berri, vereador Fabiano Kempski, gostaria de cumprimentar o presidente Vanderlei, demais colegas vereadores, quem nos assiste, comunidade aqui presente. Só deixar registrado que no dia 23 estivemos em Florianópolis, eu, vereador Joanir, prefeito César, mais o secretário da ADR, seu Leonel Prado Floriano, para discutirmos lá com o secretário da Educação, o Eduardo Deschamps, sobre a respeito da escola estadual Felipe Manque em Masarandubinha, onde o secretário autorizou a fazer um levantamento de custos para a construção de uma nova escola na localidade, ou uma reforma geral do imóvel. Ele também colocou que é preciso saber se a escola vai manter o ensino médio, para depois discutir a forma dos recursos. Então, enquanto isso, né, vereador, a gente aguarda, deu prazos também, até o final do mês para que isso aconteça. Enquanto isso, ficaremos no aguardo. Era isso. Obrigado. Senhor vereador Fabiano, só para presidente. Sim, se ele conceder. Sim. Aproveitar a oportunidade, a gente fez esse pedido da nova escola, ou uma reforma, e também aproveitamos a oportunidade, em nome de todos os vereadores, em nome da administração e da comunidade, agradecemos ao secretário Deschamps a viabilização e o término da Escola General Rondão, e ficou muito contente com o nosso reconhecimento, e pedimos uma atenção para essa escola, sim, porque é uma das
que não se enquadra na qualidade, primeiro, física, né, quanto pessoa e a parte pedagógica, não, mas a estrutura física da escola, ela está aquém aquilo que o município de Massaranduba oferece, tanto nas suas escolas municipais como estaduais. Obrigado, vereador Fabiano. Com a palavra, vereador Ilmar Saplinski. Cumprimentar aqui o presidente Vanderlei, nobres vereadores e os que assistem ao live e os munícipes aqui presentes. Não, só quero que nós estamos passando aqui uma homenagem que foi feita sábado, no 3 de Maio Alto, a Nossa Senhora Częstochowa, que é padroeira da Polônia. Então, nada mais justo do que a comunidade que prestou essa homenagem aos imigrantes poloneses que vieram para cá, na época longínqua do ano de 1877, por aí, trazendo só na bagagem o terço, né, e a roupa do corpo. Porque naquela época, os outros imigrantes que vieram para o Brasil, que eram os italianos e os alemães, vieram organizados pelos países deles, né? E os poloneses, na época, não existia país da Polônia. A Polônia estava sendo invadida por 125 anos. Então, essa homenagem que foi feita no sábado foi para lembrar os nossos imigrantes que sofreram bastante. E agora, como nós estamos se organizando, os poloneses estão se organizando, através do consulado de Curitiba, a Polônia quer deixar muito claro, assim, deixou muito claro para nós que ela deve para os imigrantes poloneses que vieram para o Brasil, assim como eles querem dizer que nós estamos aqui sem ajuda nenhuma, né? Sem ajuda do país. O país quer agora reconhecer isso com os imigrantes poloneses. Eles querem se organizar para que eles consigam, né, visto polonês, que eles consigam reconhecer que aqui também no Brasil a cultura polonesa fique bem forte. Então, estão incentivando bastante isso. Então, nós, como os representantes da etnia, né, como vereadores e outras entidades, né, estamos também engajados nessa luta pelo consulado da Polônia. E também outra questão que foi abordada foi a imigração dos sírios, né? Que hoje a Síria está em guerra. Então eles não têm para onde ir, estão sendo exilados. E nós, como também somos todos nós descendentes de outras origens, né, nós temos que acolhê-los bem, porque na verdade nós não somos natos brasileiros, né? Nós somos imigrantes. Então nós temos que pensar nessa possibilidade de acolher esse pessoal que está sofrendo lá. Isso eles também abordaram nessas questões. Então isso nós queremos discutir, né, nas próximas sessões e para ver se nós conseguimos chegar a um veredito final. Obrigado. Na palavra dos líderes de bancada e líderes de governo, com a palavra, líder da bancada do PSDB, vereador Jonathan. Retiro, senhor presidente. Líder da bancada do PSD, vereador Renato. E líder da bancada do PMDB, vereador Pierre. Sumiu o papel. Senhores vereadores, quero convocar os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária, no dia 4 de setembro, às 19 horas, aqui no recinto desta casa. E nada mais tendo a tratar, a deliberar, desejo uma boa noite a todos e declaro encerrada a presente sessão ordinária. Sumiu o meu papel aqui.